Olá, neste vídeo vou falar sobre o CRM Contactos e Prospectos. É uma ferramenta que visa disponibilizar um sítio para vocês poderem inserir informações sobre potenciais interessados nos vossos serviços e depois dar todo o acompanhamento necessário até que esse potencial interessado seja convertido num cliente final. A ferramenta está disponível aqui no menu CRM e vamos começar aqui do lado esquerdo com o primeiro conceito, que é o conceito de lead. Portanto, um lead, no fundo, é um bocado de informação que tem a identificação do potencial cliente e a forma de eu conseguir contactá-lo. Basicamente é isso. Existem várias formas de acrescentar leads aqui à base de dados. A primeira é através deste formulário, no adicionar. Aqui, como dados obrigatórios, eu tenho apenas o nome. Depois, como contactos, é recomendável que acrescentem pelo menos o e-mail da pessoa. Se este contacto foi recomendado por alguém que já é vosso cliente, vocês aqui podem assinalar quem foi a pessoa que o recomendou. Estas duas caixas de informação podem ser preenchidas agora ou posteriormente, quando obterem essa informação, e tanto uma como outra, o conteúdo é personalizável através aqui deste botão. E só um pequeno parênteses, aquelas duas caixas são as mesmas que aparecem no menu Pesquisar Atletas, na ficha do atleta, aqui no separador Detalhes, são exatamente as mesmas que aparecem aqui. E por fim, poderão querer atribuir este contacto à responsabilidade de um determinado recurso humano, assim mais tarde vão poder, através da estatística, saber quem é que conseguiu converter, digamos, mais clientes interessados em sócios pagantes, e isso será uma das vantagens. E com isto já temos o nosso primeiro lead aqui na base de dados. Outra forma de acrescentar leads é através da importação de uma folha de Excel. Como exemplo, podem pedir aos vossos colaboradores de recursos humanos que vos entreguem uma lista em Excel de amigos que poderão estar interessados nos vossos serviços. Poderão descarregar uma folha modelo a partir daqui e depois, quando o recurso humano vos entregar o ficheiro em Excel, vocês só têm que dizer quem é que foi o recurso humano, carregar o ficheiro e importar esse ficheiro para a aplicação. E com isto já temos aqui 5 leads na base de dados, portanto os 5 leads, e se espreitarmos aqui o separador de estatística, já podemos ver que temos então aqui uma importação de 4 desses leads e um deles foi através do tal formulário do adicionar que fomos acrescentando. Aqui à direita temos ainda outro gráfico que mostra quantos leads é que estão atribuídos a cada recurso humano. Portanto, depois tem aqui este ponto de informação que esclarece um bocadinho para que serve cada gráfico que vai aparecendo aqui neste dashboard, conforme vocês vão dando mais utilidade à ferramenta. Muito bem, vamos agora ver como é que os leads passam automaticamente para o estado de contactados. Portanto, um dos exemplos, se acedermos aqui à lista de leads e vocês entrarem em contacto com um deles através de uma chamada telefónica, vocês conseguem obter os dados aqui. De seguida, se registarem aquilo que foi tratado no histórico, este lead vai passar automaticamente para o estado de contactado. Outra forma de obter um lead e passá-lo automaticamente para um estado de contactado é através de uma integração feita no vosso website. Portanto, relativamente às integrações, tenho aqui um vídeo que vocês podem ver para perceber exatamente como é que funciona esta ferramenta. E nós temos aqui criada uma integração com este propósito, que é o propósito de ser contactado. Portanto, está aqui em baixo este tal integração. Vamos aceder à integração e o cliente interessado poderá então preencher este formulário através do vosso website. Ele aqui indica a data e a hora em que pretende que seja contactado e finaliza o agendamento de contacto. Se voltarmos novamente ao admin, vamos agora ver que na lista dos contactados já aparece aqui um novo registro, com o tal registro que foi feito autonomamente através do tal website. Este agendamento de contacto fica também, claro, em destaque aqui no dashboard inicial para vocês saberem quem é que tem que entrar em contacto. Aqui diz autoagendamento, porque o agendamento foi feito autonomamente pela pessoa através dessa tal integração. Vamos voltar novamente à ferramenta dos contactos e prospectos e já agora aproveitamos para acrescentar à barra de favoritos. E agora vamos falar sobre o próximo patamar, que são os prospectos. Portanto, prospectos são pessoas que já se encontram a experimentar os vossos serviços, normalmente através de uma aula experimental que pode ser marcada. Duas formas que podem converter automaticamente um lead ou um contactado em prospecto. Se for aqui pesquisar na base de dados, e vai-me listar aqui os 6
que eu tenho na base de dados, eu poderia então agendar uma aula experimental aqui para este lead. Carrego em agendar, escolho o dia e clico em cima da aula e vou então marcar esta aula para o tal lead. Se repararem, automaticamente ele desapareceu da lista de leads e passou automaticamente para a lista de prospectos. Outra forma de acrescentar prospectos é através da inscrição direta numa aula. Portanto, se eu for aqui à lista de aulas do dia, às inscrições, se eu acrescentar aqui uma nova inscrição, e vou acrescentar esta inscrição como uma experiência, se voltarmos novamente ao quadro dos contactos de prospectos, vamos verificar que ele foi automaticamente inscrito na base de dados e assinalado como prospecto. A marcação de uma aula experimental pode também ser feita através da app, num procedimento muito idêntico, através deste formulário. Se acedermos novamente ao separador da estatística, vamos ver que agora já temos aqui 4 fontes de origem de leads. Okay? Temos então aquela que foi preenchida através da tal integração e aquele que foi inscrito através de uma aula experimental. De igual modo, a pessoa que fez a inscrição também vai ficar automaticamente atribuída como o gestor desse contacto. Portanto, o passo seguinte, após terem inscrito alguém como experimental, será o envio de um e-mail de confirmação para essa pessoa. E esse e-mail pode ser configurado aqui no separador modelos de e-mail. Portanto, aqui à esquerda eu tenho em 2 idiomas, o texto que vocês podem alterar e as opções que querem para o envio deste e-mail. E depois, para enviar, basicamente é só clicar em cima e será enviado então um mail para esse prospecto. O e-mail que recebem tem um aspecto idêntico a este, onde o prospecto terá a possibilidade, por exemplo, de acrescentar aquela aula ao seu calendário Google. O passo seguinte será o professor receber o aluno na aula e depois registrar a atividade através da app ou através do admin. Portanto, ele vai à atividade e vamos supor que faltou. Aquela pessoa que tinha agendado uma aula experimental faltou. Ele registra a falta e se voltarmos novamente aqui ao admin e fizer aqui uma pesquisa para fazer um refresh, ele vai ficar aqui assinalado como faltou. Num caso destes, vocês naturalmente iriam entrar em contato com a pessoa e tentar perceber o que é que terá acontecido e tentar naturalmente fazer um reagendamento de uma aula experimental para essa pessoa, portanto, acordando então uma nova data e uma hora. E podem fazer o reagendamento aqui. Enviam um novo mail de confirmação e desta vez, partindo do princípio que a pessoa comparece e lhe é marcada uma presença, se vocês voltarem a este quadro, irá aparecer aqui assim, assinalada como aula realizada. E vai desbloquear o próximo botão, que é um envio de um e-mail a pedir um feedback. Portanto, este e-mail também pode ser personalizado, aqui no separador modelos de e-mail. Portanto, tudo que vocês quiserem alterar aqui, incluindo anexar um questionário de satisfação, que vocês podem usar o que cá está, ou criar um novo questionário aqui na ferramenta dos questionários e enviar esse questionário por e-mail para este prospecto poder responder. Vamos então fazer o envio desse e-mail. A pessoa receberá o e-mail da seguinte forma, onde aqui tem, obrigado pela visita, o texto que vocês querem e um link para responder ao tal questionário. A pessoa aqui irá responder às questões que vocês colocam e, por fim, submeter o questionário. Voltando novamente ao admin, e se fizermos aqui um refresh à pesquisa, já vai aparecer aqui sim um PDF de resposta. Vocês podem consultar então a resposta dada por esse prospecto. E qual será então o passo seguinte? Portanto, este prospecto já atingiu o fim de linha, portanto, o próximo passo agora será convertê-lo em sócio. Portanto, há aqui então 3 opções. A primeira, imaginem que este prospecto diz, sim senhor, eu estou interessado, mas não é a altura certa. Pedia que me contactassem no início do próximo mês. Então vocês iriam aqui à ficha dele, ao agendamento, e indicar aqui a informação que o prospecto pretende ser contactado, então, no início do próximo mês, a uma determinada hora. E criam um agendamento. Só para relembrar que estes agendamentos ficam depois em destaque aqui no dashboard inicial. Isto, claro, se vocês tiverem esta opção deste painel estar destacado aqui no lugar que ele está. Caso contrário, não irá aparecer. E voltando novamente aqui aos contactos e prospectos, uma terceira opção será que este prospecto queira aderir de imediato aos vossos serviços. Então o que vocês fariam, acedem aqui à ficha, vão ao separador converter e digitam a palavra OK nesta caixa de confirmação. Ele automaticamente
é convertido em atleta e abre a ficha para vocês depois poderem dar o seguimento, aplicando um plano de pagamento, recebendo um pagamento, etc, etc. Voltando novamente aos contactos e prospectos, agora vamos constatar que temos já aqui uma pessoa na lista de subscritos. Portanto, eles entram para aqui automaticamente quando vocês fazem aquele procedimento de o converter em atleta. E vamos espreitar só mais uma vez aqui a estatística e desta vez já temos aqui mais algumas informações. Temos aqui assim uma taxa de conversão, onde eu consigo perceber que tem 2 pessoas que fizeram uma aula experimental onde tiveram presença marcada e desses 2, apenas um foi convertido em sócio. Também conseguem obter esta estatística, não de um todo, mas para um recurso humano específico. Onde eu aqui já vou ter então uma distribuição que eu tenho daquilo que são os leads ou contactos nesse utilizador e cá em baixo a taxa de conversão específica para este colaborador recurso humano. E por fim, um último cenário, que é aquele que vocês vão querer evitar ao máximo, que são os chamados falhados. São aqueles que vocês fizeram todo o procedimento, mas depois chegaram ao fim e essa pessoa não quis fazer uma mensalidade com os vossos serviços. Neste caso, vocês podem assinalá-lo como sendo então um caso, chamamos-lhe de falhado, e isto então passa automaticamente aqui para este separador. Para além de todo este automatismo na conversão de um patamar para o outro, vocês vão poder também em qualquer altura aceder à ficha de um e alterar o estado em que ele está. Portanto, este falhado aqui assim vocês poderão eventualmente tentar recuperar e voltar a colocá-lo na lista dos contactados. Depois, fora de toda esta linha que temos aqui de conversão de leads até à parte do subscrito, temos os chamados drop-ins, que estão isolados dos restantes. Portanto, um drop-in é alguém que não pretende em nenhuma altura fazer uma mensalidade com os vossos serviços, mas pretende sim fazer uma aula isolada. Portanto, se um treinador acrescentar um drop-in através aqui da lista de inscritos, se formos agora novamente ao admin, vamos constatar que ele consta aqui na lista de drop-ins. Agora, estes drop-ins não têm qualquer ligação com os restantes, não entram para a estatística, portanto, tenho apenas aqui uma presença para vocês poderem enviar um e-mail também de confirmação, pedir um feedback eventualmente, ou também consultar os dados dessa pessoa. Para concluir, temos aqui um último separador, que são os outros. E se tiverem aqui pessoas nesta lista, significa que eles não estão classificados de acordo com esta escala que está aqui. Isto pode acontecer porque vocês estavam a usar esta plataforma antes de ter surgido o novo Contactos e Prospectos 2.0 e todos esses contactos que lá estavam passam para outros e vocês irão ter que aqui, se quiser, catalogá-los de acordo com o estado em que eles se encontram. Só uma última nota. Vocês têm aqui assim uma lista de todos os registros que têm na base de dados e vocês podem de uma forma muito fácil, se quiserem, remover ou eliminar todos ao mesmo tempo, simplesmente selecionando ou até listando mais por página, isto para poderem, se quiserem, fazer uma limpeza periódica à vossa base de dados. Se quiserem comunicar com as pessoas que aqui estão, não existe uma forma para fazê-lo diretamente através da plataforma, isto por questões legais de proteção de dados, mas se vocês quiserem assumir essa responsabilidade, podem sempre exportar para Excel a lista e depois usar os contactos para aquilo que vocês quiserem.